por dentro da questão. Então, pessoal, como eu disse, tivemos duas ações na segunda-feira muito importantes para a cidade, né? Uma com relação à questão do dinheiro da educação, do dinheiro da prefeitura, e outra com relação à luta antimanicomial, que é aí uma marcha, né? O 18º acontece todo ano. Vamos começar pelo 18º, Gustavo, e depois a gente volta para a questão do dinheiro. Então, primeiro agradecer, Giovana, a sua presença, a sua participação na comunidade. Antes da sua fala, durante a marcha, nós temos uma breve gravação com uma outra representante. Vamos ouvir aqui e aí, a partir disso, a gente começa nossa conversa, nosso bate-papo. Saudações antimanicomiais, meu nome é Andrés, eu sou uma ativista da luta antimanicomial. Nós estamos aqui no 18º, o dia mais bonito do ano, aqui em Belo Horizonte. Já toda essa turma linda está saindo para a gente fazer um grande desfile, um ato, um manifesto, para fortalecer esse grande dia, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Gente, já está mais do que comprovado. Cuidar não é trancar, né? Cuidar só é possível em liberdade. Todos os princípios da reforma psiquiátrica brasileira vêm para a rua hoje, nos olhos, nas cores, na beleza, no olhar, no abraço, no riso de cada pessoa que vem para a rua hoje. Vem com a gente, é uma luta nossa, é uma luta do SUS, né? Porque saúde não é mercadoria, educação não é mercadoria, e a gente só vai, de fato, cuidar das pessoas com sofrimento, né, mental nesse país, ou com sofrimento decorrente do uso prejudicial de álcool e outras drogas, com uma RAPS forte, uma RAPS fortalecida, uma RAPS que, de fato, cumpra com todos os preceitos do SUS, suas diretrizes e princípios, uma RAPS humanizada, pública, 100% estatal, assim como toda a educação precisa se manter, né, de fato, como um direito das pessoas e não um privilégio, na mão dessa lógica mercadológica que a gente vive no país hoje. Viva a luta antimanicomial, uma sociedade sem manicômios, e é isso, estamos aqui para dizer liberdade, ainda que tantã! Giovana, para a gente começar essa conversa, fala um pouco para a gente desse movimento, do 18º, o que ele significa e qual que é, né, o objetivo de fazer essa marcha anualmente pelas ruas de Belo Horizonte. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, gente. Eu também sou militante da luta antimanicomial, né, e também trabalhadora do SUS aí da saúde mental. Muito bom vir aqui falar desse dia, assim. O 18 de maio é um dia histórico, né, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e ele é datado desde 1987, né, essa data, essa reivindicação para marcar esse dia, né, vem do movimento dos trabalhadores de saúde mental, desde a década de 70 e 80, e em 87, referência de saúde mental lá de Bauru, isso foi determinado, assim, né, e desde então esse é um dia que por todo o Brasil a gente coloca nas ruas, assim, né, essa máxima, né, por uma sociedade sem manicômios, e toda essa luta, né, que passa por uma reforma dos serviços, né, assim, então, pelo fim dos manicômios, e aí o que a gente tem? A gente tem uma rede de serviços substitutivos, né, que vem sido construída desde então, e aí é uma rede que preza pelo cuidado em liberdade, sobretudo, e a trancos e barrancos, né, com muitos retrocessos também, infelizmente, ataques a essa forma de cuidado que é muito mais ousada, né, e que incomoda muito mais, né, porque a gente determina que o lugar de quem tem um sofrimento mental, o lugar da loucura é na cidade, ocupando todos os espaços que se tem direito, é na rua que a gente também tem que demonstrar isso, né, então por isso que o dia 18 ele se concretiza como um ato político, uma manifestação política, mas que se dá na forma de um desfile, né, de um desfile de uma escola de samba, construída aí, né, e que a gente sai com um lema todo ano, com um samba enredo, com as alas que marcam as reivindicações de cada ano. Giovana, a luta antimanicomial, ela tem uma importância muito grande na luta pelo direito à saúde também, né, ao SUS, ela está incluída dentro de uma necessidade básica também do SUS, e é uma luta
pelo estabelecimento de outras formas de saúde e de cuidados. Fala um pouco para a gente sobre esse histórico da luta antimanicomial e a importância da gente garantir direitos no Sistema Único de Saúde. Claro. Bom, então, é isso, né? Esse ano a gente comemora 25 anos de uma lei que foi um marco, né, da garantia dos direitos para o cuidado em saúde mental, né? Essa lei, datada de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica, garante que se tenha esses serviços e que o direito ao cuidado em saúde mental seja na saúde pública, né? Seja no SUS. A Andresa fala, né, na entrevista sobre a RAPS, né? O que é a RAPS? É a Rede de Atenção Psicossocial, né, que é essa rede desses serviços substitutivos, que passa pelo Centro de Atenção Psicossocial, que aqui em BH a gente chama de SERSAM, pelo Centro de Convivência, pelo Centro de Saúde, né, também, que é a nossa atenção primária à saúde, por todos os níveis de complexidade do SUS, né? Então, todos os movimentos que dizem respeito à garantia dessa luta, à garantia desse cuidado, a gente está falando do direito à saúde, assim, e do direito às políticas públicas, assim, não só de saúde, mas também da garantia de cidadania, assim, né, para esse público que, seja pelo sofrimento mental grave ou pelo sofrimento decorrente de álcool e outras drogas, teve historicamente os seus direitos negados, né, os seus direitos como cidadãos negados enquanto estavam aí isolados em instituições asilares, nos manicômios, nas prisões, enfim. E aí, para a gente conquistar, né, a gente precisa dessa garantia de direitos como ponto principal. E é importante, né, Giovana, a gente falar um pouco para a população como que essa política ela serviu como uma forma de encarceramento de pessoas e retirada de direitos, né, em especial mulheres ou todos aqueles que não se enquadravam aos padrões das épocas diversas. E agora a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, junto com a Câmara Municipal, entra na contramão desse processo e, a partir de uma lei, volta para essa situação. Explica um pouquinho para a gente essas duas questões. Explico. Aí para explicar, vou passar um pouquinho pelo tema desse ano e das nossas reivindicações, que eu acho que vai resumir bem, assim, né? O lema desse ano que a gente foi para a Avenida, né, foi "Somos diferentes, somos muitos, mas todos cabem no mundo", assim, né? Então, a gente sabe, né, como que a psiquiatria e todas as instituições asilares, assim, operaram e ainda tentam operar, né, de novas formas, com os novos manicômios por décadas, para excluir qualquer forma de diferença, né? Então, isso que Carol traz muito, assim, né? Então, falar da luta manicomial e essa luta por direitos é também a luta pela diversidade, assim, né? Pela existência, seja como ela for, assim. E aí, esse ano, né, a gente tem um cenário, tanto a nível federal, quanto estadual e municipal, né, que vai reverberando de uma ofensiva, né, assim, muito grande, assim, de um ataque direto, né, assim, a essa proposta com desfinanciamento, né, desse serviço da rede de atenção psicossocial a nível federal, enquanto se investe muito em comunidades terapêuticas, que a gente entende que são instituições asilares menores que os manicômios, mas que são mini manicômios espalhados por todo o Brasil, assim, né, e que operam numa mesma lógica de isolamento, de trabalho forçado, de imposição religiosa e que não cuidam, né. E aí isso vem junto com uma lógica muito higienista, né, uma lógica de limpeza social dos indesejáveis. E aqui em Belo Horizonte a gente tem enfrentado, né, recentemente, diversas propostas e tentativas de reforçar isso, assim, né. Então, seja na Câmara Municipal, com apresentações de muitos projetos de lei, assim, que vão na contramão desse cuidado que a gente oferta, principalmente voltados também, né, para as pessoas em situação de rua. Então, a gente teve aprovações de projetos de lei de aprovar a internação compulsória, né, internação involuntária, que é algo que a gente lutou tanto, né, para que esse cuidado seja de forma prioritária, em liberdade, e outros projetos, né, também, como de autorizar a desobstrução de vias públicas, com recolhimento de pertences de pessoas em situação de rua, e o que a gente viu, assim, né, além de outros, assim, né, mas o que a gente viu é uma prefeitura
muito conivente, assim, né, com esses projetos, que não vetou, né, por exemplo, esse projeto da internação involuntária, e a gente foi para a rua denunciar isso também, porque esse projeto já virou lei. Assim, é um projeto inconstitucional, né, enfim, a luta está aí para que ele, né, não possa ser efetivado, mas o papel da prefeitura foi esse, assim, né, e aí a gente também fez essa reivindicação, assim, né, com um ato dentro do 18 de maio, lá na frente da prefeitura, para marcar que os usuários, trabalhadores, os movimentos sociais, estudantes, enfim, tanta gente que compõe essa luta, que é enorme, né, assim, não vai deixar que a prefeitura tenha essa postura, assim, né, que ao invés de propor o cuidado, retire, né, as pessoas em situação de rua, que force a internação involuntária, que não pense pela via do cuidado também da questão do álcool e outras drogas, assim. Então, esse tem sido o cenário atual, com uma ofensiva, né, também, assim, de ações de inconstitucionais, de retirada de pertences das pessoas em situação de rua, e os movimentos têm se mobilizado bastante para que isso não avance, né, assim, porque estamos bem atentos, assim, ao como que isso tudo com essa lógica hegemônica, assim, que é a mesma do manicômio, né, de isolamento e exclusão de quem não é desejado, que não cabe nas normas, assim, da sociedade. Muito bom a sua questão e a sua explicação, Giovana, justamente para a gente poder entender a importância de garantir direitos e de não criminalizar, porque a gente sabe que historicamente também a criminalização ela se dá pela população que sofre algum tipo de preconceito e de discriminação. Mulheres, né, que precisaram de historicamente lutar por alcançar seus direitos, e a população negra e pobre. Essas são as populações mais vulnerabilizadas e criminalizadas, estigmatizadas no que diz respeito à saúde mental. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui e dizer da importância desse debate, inclusive para a educação, para a gente poder construir uma sociedade mais diversa e mais respeitosa e de direitos também. E só aproveitando, Giovana, dizer que, né, a gente precisa lutar contra essas políticas higienistas, porque, como a Thalita disse, no final das contas ela também chega na escola, em especial na escola pública, que é aquela que atende os mais vulneráveis. Então, te passo a palavra, mas acho que é importante a gente dizer que todas elas são políticas higienistas. Com certeza, gente, agradeço muito, assim, e também, né, a gente viu como as pessoas da educação estiveram lá com a gente somando, né, no dia da marcha, assim, eu acho que isso resume bem que estamos falando de uma mesma coisa, assim, né, de garantia de direitos, garantia de políticas públicas de qualidade, assim, em todos os âmbitos, né, porque também não é só de saúde, a gente precisa, assim, para ser cidadão. Muito obrigada, Giovana. E aí, pegando esse gancho das políticas públicas, nós vamos conversar um pouquinho com o Gustavo Machado, que é do ILAESE, e que vai falar um pouco sobre as escolhas políticas da Prefeitura para as políticas públicas, em especial da educação, mas a gente sabe que não é só na educação que essas escolhas se dão. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Estou à disposição, agradeço muito aí pelo convite. Eu acho importante para poder comunicar para a população de Belo Horizonte um pouquinho da situação. Poucas pessoas sabem que BH tem uma das condições, do ponto de vista da prefeitura, mais favoráveis do Brasil inteiro. Belo Horizonte tem uma receita que ela cresce o dobro da inflação, todos os anos, desde 2018. Basta a gente pensar no salário nosso. Quem aí o salário dobrou de 2019 até hoje? Façam os cálculos aí. Pois bem, a arrecadação da prefeitura dobrou de 2019 até hoje. Agora, o que é curioso, era para se imaginar o quê, né? Que com essa mudança toda de cenário, deveria estar tendo uma melhora nos serviços públicos, deveria estar tendo uma melhora na educação, deveria estar tendo melhoras na saúde, no transporte, enfim, obras reais de infraestrutura, né? O metrô aí, que nunca saiu do papel há décadas. Mas o que a gente vê, na verdade, é o contrário, é uma redução da quantidade de servidores públicos, de profissionais de saúde, de condições de carreira, e esse recurso ele é direcionado para a iniciativa privada, assim, ao montão. Só para vocês terem ideia, gente, do que é BH, né? Eu faço parte do ILAESE, um instituto que já há mais de décadas pesquisa finanças de setor público como setor privado.
a gente fez um mapeamento aqui da receita per capita de Belo Horizonte, comparada com todas as capitais e alguns dos maiores municípios do Brasil. E Belo Horizonte fica em terceiro lugar no Brasil inteiro. É a receita da prefeitura por habitante. Tá? Então, é a terceira maior receita per capita. Por que tem essa situação toda, né? Porque Belo Horizonte é a capital de um dos maiores estados do Brasil, que é Minas Gerais, aquele que tem mais municípios, um estado economicamente muito ativo. Belo Horizonte fica a sede de boa parte das empresas que estão sediadas no estado inteiro. Então, esses recursos, eles migram para Belo Horizonte. Então, a prefeitura tem condições muito favoráveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, literalmente, parece quase um conluio dessa arrecadação toda da prefeitura com setores da iniciativa privada e para terceirização, inclusive, só de servidores. Belo Horizonte é, ao mesmo tempo, campeã aí nacional da terceirização entre os grandes municípios, quase 30%, tá? 28% destinado à terceirização, é o dobro de São Paulo, tá? É mais que o dobro do Rio de Janeiro, e se compararmos com outros municípios do mesmo porte, o resultado vai ser parecido. E uma política sistemática de criação de OSCs, né? Assim, primeiro, já é a MGS, que é uma empresa criada pelo Estado de Minas Gerais, que é só para terceirizar trabalhador, né? Então, a empresa, ela literalmente, para permitir que você tenha muito funcionário, trabalhador que não seja servidor público, não tenha efetivo, não tenha as garantias estatutárias. Então, simplesmente o poder público transfere o dinheiro para a MGS, que paga salários, está entre os mais baixos do Brasil, tá? Beirando ali o salário mínimo. Investimento em qualificação nas receitas da MGS é 2%, e não fosse o bastante, ela não está feliz com isso não. Agora ela quer tirar da MGS e colocar em OSCs, tá? Que segundo ela vai economizar 70 milhões de reais por ano. Aí vem a pergunta que nós e Laes colocamos, né? De onde vai vir essa economia se a MGS paga praticamente salário mínimo, né, para os trabalhadores e não investe nada em qualificação? Então eles estão anunciando de maneira descarada para a população inteira que provavelmente vão ser trabalhadores contratados em EMEI e tudo, com salário beirando o salário mínimo, mas sem nenhuma garantia. Não é que você vai estar pagando no salário o FGTS, no salário as férias, no salário a aposentadoria. Não. Você vai estar pagando a mesma coisa sem benefício nenhum. Só assim é explicável a economia que a prefeitura diz que vai fazer. Então, a única coisa que cresce na prefeitura é isso, né? Terceirização, são as OSCs, é transferência de recursos para iniciativa privada. E pior, Carol, para todas as pessoas que nos assistem, para os profissionais assim, de rede, estudante, pais, mães, não me parece ser coincidência que é em ano eleitoral, para você ampliar a base de pessoas, né? Tem como a gente provar isso? Não, mas é bastante suspeito, né? Bastante suspeito que você queira ampliar, digamos assim, esses tentáculos do dinheiro público, indo aí para uma centena de OSCs, com trabalhos muito provavelmente precarizados, pelo que a prefeitura propriamente anuncia, enquanto os setores aí fundamentais, os serviços essenciais, permanecem com baixo investimento, permanecem em situação precária. Gustavo, os estudos do ILAES, eles mostram que a terceirização em Belo Horizonte cresceu mais rápido que a própria receita municipal, né? Considerando o estudo que você já colocou. Como que a gente explica para os nossos ouvintes, que são trabalhadores, mas também temos trabalhadores em educação que nos ouvem, e demais trabalhadores, comunidade escolar que nos ouvem, o significado político disso? A gente está diante de uma escolha de fortalecer a escola pública ou de simplesmente transferir parcelas cada vez maiores do fundo público para empresas, OSCs e contratos privados? Perfeito, Thalita. Só trazer aqui, então, veja, se é verdade que a Prefeitura de Belo Horizonte, a receita cresce o dobro da inflação, ela dobrou de 2019 até hoje, né? A terceirização cresceu mais ainda, era 21%, foi para 27%. Tá? Mesmo com a receita crescendo, a terceirização ainda cresce. E o pior é terceirização de mão de obra. O que é a terceirização de mão de obra, gente? Além da prefeitura contratar e pagar diretamente o trabalhador, né? Não, ela transfere para uma empresa que tira um lucro ali e depois paga para o trabalhador. Por que ela faz isso? Ela faz isso porque a legislação ela é mais rigorosa com relação a benefícios, com relação à segurança no trabalho, com relação à efetividade com o servidor público do que com esses contratados por essas empresas, principalmente com a última reforma trabalhista. Então, os contratos de terceirização, nesse período, contrato só de mão de obra, tá? Essa terceirização. A receita cresceu 100%, a inflação foi 45%, e os contratos com terceirização cresceram 180%.
Por que nós avaliamos que isso aconteça? É por isso que essa luta é tão importante, essa batalha é tão importante, porque sem luta, quem tem força é quem tem mais dinheiro. Quem tem força é quem tem mais dinheiro. Né? Quando é que os trabalhadores mostram força? Organizados, mobilizados e lutando, porque tem potencial de paralisar as atividades, tem potencial de causar crises políticas, tem potencial de revelar, por meio da organização para a população inteira, o que está acontecendo, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Quando isso não acontece, ela se sente confortável, a Prefeitura, para fazer o que ela vem fazendo, porque aí o peso maior é das grandes empresas que têm capital, que para crescer querem receitas da Prefeitura, e eu não estou falando nem de corrupção não, tá, gente? Essa corrupção legal, que é o quê? A empresa chega lá, conversa com a Prefeitura, faz um acordo, amplia a terceirização. Né? A MGS, não bastasse os caras estarem ganhando aí salário mínimo, né, instabilidade de emprego, a situação é ruim na MGS, não estamos aqui para defender e falar que é uma maravilha a MGS, que não é. Só que os donos da MGS é o Estado, então agora você tira a MGS e coloca direto no monte de OSCs, você vai fazer contrato com várias pessoas espalhadas por vários bairros de Belo Horizonte, né, várias OSCs diferentes que só vão terceirizar emprego de e-mail para ganhar salário mínimo sem benefício nenhum. Então, na nossa opinião, só explica essa ação da Prefeitura interesses de pessoas privadas, né, sobretudo grandes empresários e mesmo setores médios do empresariado, que a Prefeitura busca aí traçar vínculos num período aí de ano eleitoral. Né? Então é uma hipótese aí possível, mas se não for essa hipótese, que a Prefeitura explique por quê, né? Por que eles estão querendo, entre aspas, economizar 70 milhões sobre o trabalhador que ganha salário mínimo? E que não tem estabilidade, não tem nada. A Prefeitura, então, se elas acham diferente, eu os convido a explicar. E é interessante, Gustavo, a gente falar um pouco que, né, agora a principal explicação da secretária é criar uma cortina de fumaça dizendo que o sindicato só está questionando os contratos com as OSCs porque, na verdade, nós estamos com medo de perder uma parcela da nossa base. E aí é importante dizer que, na verdade, nós não estamos com medo de perder uma parcela da nossa base, nós estamos com medo dessa parcela de trabalhadores que constroem a educação de Belo Horizonte não ter direito aos seus direitos, como você disse, né? Então, de onde fica essa questão? Para onde foi esse dinheiro que a Prefeitura não vai gastar com a MGS? E é importante lembrar para a população que essas OSCs, que são organizações da sociedade civil, são empresas, em sua maioria vinculadas a políticos, partidos políticos, ou então a instituições confessionais. E dizer que há uma precarização nesse processo de contratação. Então, era bom, Gustavo, trazer um pouco o que é essa precarização no processo de contratação, quais são os riscos, de fato, para os trabalhadores, para que a população entenda por que a gente tem batido tanto nessa questão. Perfeito, Carol. Eu vou partir do ponto que você coloca, que já tem uma questão interessante aí que me parece um ato falho da Prefeitura, né? Porque é nada mais natural que o Sindicato da Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte queira representar os trabalhadores da educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Então, nada mais natural. Inclusive, quando a Prefeitura diz que o sindicato está com medo de perder a base, ele tem que ter medo mesmo, porque esse sindicato deve representar os trabalhadores da educação. Então a gente vê aí, inclusive, outro objetivo da Prefeitura, me parece, que é exatamente o enfraquecimento da representação sindical, da capacidade de organização, de mobilização, para que o trabalhador possa fazer frente, gente, à Prefeitura. Porque sem organização, como é que o trabalhador vai fazer frente? A Prefeitura tem a possibilidade, e no caso das OSCs, maior ainda, de romper os contratos, ela tem muito dinheiro envolvido, ela tem laços com a cidade inteira, como não poderia deixar de ser, né? Se os trabalhadores não se organizarem e mobilizarem, não tem como realmente fazer frente a isso. Então, essa justificativa da Prefeitura, eu acho que é a prova cabal de que eles não têm justificativa nenhuma, porque nada mais natural que o sindicato queira representar os trabalhadores do setor que esse sindicato representa, né? Então, o primeiro aspecto é esse, e o segundo, claro, acho que não se trata unicamente desse aspecto, se trata, sim, desses interesses envolvendo setores privados, envolvendo setores eleitorais, porque Belo Horizonte é campeão nisso, gente, vocês não fazem ideia, tá? Existem OSCs, organizações da sociedade civil, né? Em outros lugares do país existem, não é só em Belo Horizonte, inclusive existem sistemas que mapeiam isso no Brasil inteiro, mas Belo Horizonte, tanto em termos de organização, OSCs, né? Essas ONGs, quanto em termos de terceirização, ela não tem paralelos a nível nacional, tá? E não vem de hoje, não, vem de muito tempo, mas o que é uma novidade é que, além de ser grande,
ganha cada vez mais corpo. Vai chegar um momento que a Prefeitura de Belo Horizonte vai apenas transferir dinheiro para a iniciativa privada e não faz mais nada além disso, sem nenhuma capacidade de regulamentação, de organização, de qualificação, tá? E quem acha que a iniciativa privada é bom, vão avaliando aí, gente. Vocês viram a explosão que aconteceu lá em São Paulo, da Sabesp, privatizada recentemente, em relação à Comgás, que é outra empresa privatizada recentemente, né? O tamanho do descaso. Vocês lembram de Brumadinho e Mariana, Vale do Rio Doce, empresa privatizada, que seria mais eficiente? Elas são muito eficientes, sim, para gerar lucro, para um grupinho. Agora, com relação à qualidade do serviço para a população e com relação à remuneração e à situação dos trabalhadores, a gente pode pegar, eu convido vocês a procurar os exemplos positivos que são raríssimos de encontrar. Bom, Gustavo, se o princípio do dinheiro público para a escola pública, ele deve ser, né, defendido, quais as medidas concretas que a gente pode também fazer defesa agora nesse momento? Seria a redução da terceirização, a transparência dos gastos, né? A gente tem reivindicado muito a CPI da educação, agora estou na Câmara, a gente está nesse movimento nesse sentido de tentar convencer os vereadores da importância dessa CPI. Seria o aumento dos concursos públicos, o fortalecimento da carreira e a ampliação da rede própria? Perfeito, Thalita. Eu penso que todas as questões que você fala estão interligadas, elas estão conectadas entre si, né? Primeiro, as reivindicações não só são legítimas, como são todas viáveis, tá? Por exemplo, nós temos uma lei no Brasil, que eu acho absurda, mas que existe, que limita a despesa com servidores em 51,3% de uma das receitas da prefeitura. BH está em 43%, está 8% atrás, é mais de 2 bilhões de espaço disponível, considerando esse critério, só para dar um exemplo. Belo Horizonte já faz muito tempo, para quem acha que está investindo muito na educação, que eles estão no limite dos 25% para a educação básica, que é o recurso mínimo que a Constituição prevê para ser investido na educação básica, que é quase toda a educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela fica nos 25% na pinta, na beirada, já tem vários anos, sendo que já foi mais que 30% no passado. Tá? Então, em termos numéricos, são inquestionáveis que esses recursos vêm retrocedendo tempo após tempo. E claro que para você melhorar, você tem que qualificar a educação, tem que reestabelecer a carreira e melhorar a carreira, tem que ter reposição salarial, até com ganho real, tá, gente? Porque, veja, a Prefeitura de Belo Horizonte tem ganho real na sua arrecadação. Vou dar só um exemplo para vocês. Se a Prefeitura dá aumento dos professores acima da inflação, ela não necessariamente está gastando mais com a educação, porque a receita dela cresce mais ainda. Ainda assim, tá? Essas despesas, como eu falei, elas têm ficado no mínimo. Então, eu acho que está tudo conectado. Eu acho que tem que ter uma luta para a redução da terceirização, essas modalidades de contratação que você não entende quais são os objetivos do ponto de vista do serviço oferecido para a população e do ponto de vista, evidentemente, das condições de quem oferece esse serviço. Eu acho que é uma batalha que tem que ser travada de uma prefeitura que tem uma situação muito privilegiada e utiliza a situação privilegiada para estabelecer vínculos unilaterais com a minoria da população, que são esses que são contratados aí como empresas e como OSCs pela prefeitura, que pelo visto tem mandado na prefeitura ultimamente. Só com organização tem como fazer contraponto a isso aí. E aí, Gustavo, é importante a gente, né, trazer um outro ponto, que a prefeitura, quando ela fez o credenciamento, ela justificou que seria porque ela estava procurando instituições especializadas que pudessem entender melhor da inclusão e que tinham que ser escolas e que naquele momento todo mundo achou que seriam escolas inclusivas de atendimento educacional especializado. E o que nós vimos foram, na verdade, a maior parte dessas empresas que foram selecionadas, né, essas OSCs, são, na verdade, creches conveniadas que já prestam serviço da prefeitura. Que é importante explicar para a população que, em sua maioria, não atendia as crianças de inclusão. Quem atendia as crianças de inclusão na rede municipal de Belo Horizonte, em sua maioria, eram as EMEIs ou as turmas de educação infantil nas EMEFs. Isso é importante de se explicar. Então, o que dizer dessa relação dupla que essas OSCs irão fornecer para a prefeitura e dessa rede paralela que vai se criando com tanto poder? Perfeito, Carol. Esses elementos que você traz, eu acho que eles demonstram duas coisas, né? Em primeiro lugar, que o eterno argumento da especialização não se aplica, porque essas entidades já eram conveniadas e não eram especializadas nas áreas que agora elas vão ser contempladas. Então, o primeiro aspecto é esse.
O mesmo vale até para a MGS, viu, gente? Que era contratado boa parte dos funcionários da prefeitura, que também argumentam que há especialização, mas espere-se que se é especialização, a razão de ser que haja qualificação desses trabalhadores. Nós analisamos todos os anos os relatórios, e o que é gasto com qualificação não chega a 2% do que a empresa arrecada. Então, em primeiro lugar, não tem a ver com qualificação. Segundo lugar, aí há indícios, né? Há indícios, eu tenho como demonstrar? Não, mas há claramente indícios de vínculos pessoais existentes entre a prefeitura e essas entidades, porque eram elas próprias a ter contratos com a prefeitura e agora são elas próprias a ampliarem contratos com a prefeitura, mesmo em áreas que não são as mesmas em que elas vinham atuando no período anterior, né? Então, há um indício claro disso aí. E eu ainda agrego aqui um parêntesezinho que é importante também, com relação à transparência, que Thalita também mencionou. Os relatórios da educação da prefeitura estão ficando cada vez mais nebulosos, né? Nos 2 últimos anos, é classificado lá ensino fundamental, ensino infantil, educação especial, administração, e tem um item genérico chamado demais subfunções. Esse item normalmente é quando você não consegue classificar em nenhuma das anteriores. Normalmente ele fica em menos de R$1 milhão, é assim desde 2017 que nós verificamos. Nos últimos 2 anos, está na casa dos R$80 milhões dos recursos que vão para a educação nesse item demais subfunções. Inclusive, aí fica aí a provocação nossa, porque a gente não tem acesso ao dado mais detalhado, que a prefeitura explique que recurso é esse e por que ele está classificado nesse item, que só acentua, junto com a questão das OSCs que você coloca, com relação às atividades fins, com relação a todas as questões que Thalita colocou, a pouca transparência da prefeitura de Belo Horizonte. Gustavo, para a gente já ir caminhando para a finalização, fala para a gente um pouco também de quais são os problemas de quando tanto dinheiro, né, num dos últimos dados do ILAESE, por exemplo, né, a arrecadação municipal ela foi mais de 4 vezes transferida, né, ela teve um aumento significativo na transferência desses recursos municipais para terceirizações, como você já colocou e tem colocado para a gente nas diversas conversas. Quando acontece um aumento tão significativo, um montante tão significativo de transferências de recursos públicos para essas empresas, o que deixa de ser investido na valorização docente, na estrutura das escolas, no desenvolvimento da educação e da escola pública? Fala um pouco para a gente sobre isso. Perfeito. É uma questão importante, realmente. A primeira característica é rotatividade, né? Como que você pode qualificar pessoas para atuar em áreas tão importantes, que exige qualificação de maneira inquestionável, como educação, quando você sujeita esses trabalhadores à rotatividade que a terceirização impõe, tá, gente? Essas empresas terceirizadas fazem, na melhor dos casos, contrato anual, quando é o caso. Então, o primeiro aspecto é esse, você tem rotatividade dos trabalhadores, além do que essas empresas, raramente, como eu disse, oferecem qualificação em qualquer nível, sem falar na própria desvalorização salarial e sem falar na própria jornada de trabalho. Outra questão que nós já analisamos em outros estudos é mostrando como um mecanismo para elevar a jornada de trabalho é a terceirização, porque aí você bate no teto da CLT, que são 44 horas semanais, enquanto a jornada, pelo menos a jornada oficial, né, ainda dos trabalhadores contratados diretos, ela é maior. Então isso leva a desqualificação em todos os sentidos imagináveis, né? Leva a desqualificação do ponto de vista da rotatividade, da inexistência de um processo de qualificação, na existência de estímulo para a qualificação, porque a carreira também provê isso, né? A carreira provê com que os trabalhadores sejam bonificados na medida que se qualifiquem, que façam curso de qualificação, de mestrado, de pós-graduação, etc. Esse estímulo ele deixa de existir e, evidentemente, isso abre um espaço gigantesco na arrecadação da prefeitura, que é privilegiada, para que ela possa destinar a fins que, salvo outra explicação que eu desconheço, né, parece ser com objetivos aí externos, tanto ao serviço oferecido da população e, consequentemente, né, gente, quanto melhor tá as pessoas que oferecem serviço, melhor esse serviço é. Então, consequentemente, as condições. Então, os profissionais querem melhor remuneração, querem carreira, querem maior segurança no trabalho, é óbvio que querem. A gente trabalha melhor quando a gente tem isso, né? É tão óbvio assim. Então, todas essas condições, elas são eliminadas em troca de contratos, né, gigantescos com a iniciativa privada, desde as mega empresas até empresas menores, que as empresas menores também
são bem efetivas eleitoralmente, tá? Normalmente com entidades que não são especializadas ou que se tornam especializadas do dia para a noite para poder fazer o contrato, né? Que não foram testadas por um longo período, que não têm uma longa trajetória no período e que inclusive mudam de atividade do dia para a noite para poder ampliar o contrato com a prefeitura, conforme a gente está verificando, inclusive nos diários oficiais, tá? E deixando claro, tá, gente, as informações que eu estou trazendo aqui não é estimativa do instituto que eu trabalho, não. Todas as informações nossas são retiradas dos relatórios publicados pela Prefeitura de Belo Horizonte, no Tesouro Nacional, no FNDE, em todas as fontes primárias, tá? Então a gente simplesmente organiza essas informações para revelar essa realidade e utilizá-las a serviço para quem ela precisa ser utilizada mesmo, que são os trabalhadores da Prefeitura e a população. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, né, por trazer essa realidade e escancarar essa prática da prefeitura, que a gente sabe que não começou na gestão do governo Damião, mas que o Damião se utiliza disso e vem acelerando essa escolha, né? Então, muito obrigada e é sempre um prazer poder contar com a sua participação. Eu que agradeço, estamos à disposição, Carol. Obrigada, Gustavo. Um abraço. Eu agradeço, obrigado, Thalita.